como ele se sente em relação a ele mesmo, aos demais, à vida, né? Como ele dá conta de amar a ele mesmo, amar ao próximo, às pessoas, ao universo inteiro. Nesse percurso é que está a capacidade dele de estar se tornando uma pessoa mais saudável ou menos saudável, está fazendo mais doenças ou menos doenças. Perfeito. Né? Na hora que ele sofre um abandono, na hora que ele é contestado na sapiência dele, que ele acha que ele sabe de tudo, né? Como o Frei falou agora, que a civilização atual acha que sabe tudo sobre o ser humano, sobre a vida, sobre a felicidade, né? Não é isso, sabe? Coisas focadas, conhecimentos dirigidos, mas às vezes não tem uma percepção do universo, da vida, do que é ser feliz, do que é ser, né? Do que é estar bem consigo mesmo e com o outro, né? Isso faz parte da medicina e eu acho que assim, o crescimento dessa medicina alternativa está aparecendo hoje porque ela foca nessa questão do sujeito enquanto está participando da história da produção da sua saúde ou da sua doença. Uhum. E eu acho que o ser humano está percebendo um pouco que não adianta ele, às vezes, tomar remédios e mais remédios e mais remédios, que lutam com uma determinada doença, achando que, às vezes, a luta vai resolver alguma coisa. Não resolve, a luta não vai resolver, as guerras não vão resolver, né? Não adianta a gente matar bichos e mais bichos, que bichos vão sempre existir na Terra. Né? Streptococcus, estafilococos, bactérias, vírus vão estar sempre presentes. O homem é que precisa estar melhor para não estar adoecendo por causa delas. Quando o senhor ia falando, e você em casa deve ter também pensado nisso, com o avanço tecnológico, o avanço das terapias gênicas, hoje está aí a genética, a biogenética e por aí fora, não é? Mas a gente às vezes tem um pouco a impressão de que se torna parece que uma certa bengala. Quer dizer, eu vou levando a vida de qualquer jeito, estou nem aí, porque eu já confio que quando der algum probleminha, a medicina vai solucionar o problema. E, quer dizer, essa bengala não é bem isso daí, né? E muitas vezes as pessoas acham que estão conseguindo tratar e se curar de uma determinada doença, e às vezes nem é isso que estão conseguindo apenas suprimir um processo e com o tempo vai perceber que quando aquele processo não volta naquela mesma esfera, manifesta da mesma forma, às vezes vai manifestar numa outra doença mais grave. Então, às vezes não adianta, muita gente acha que, por exemplo, ficou livre de um eczema porque passou uma pomada de corticoide e subiu o eczema. Aí a criança ou a pessoa volta um tempo depois e fala assim, doutor, o remédio foi fraco, eu estou com eczema de novo. Aí, às vezes, a quantidade de corticoide é maior, é mais violenta, e aí ele volta, doutor, que bom, o senhor me curou tão bem, não tenho mais eczema. Mas agora eu estou aqui com uma bronquite demais da conta, estou com um processo asmático. O que adiantou? Ele está mais saudável ou ele está mais doente? Ele ficou livre de uma manifestação, arrumou uma outra mais grave, mais interna, mais prejudicial à saúde dele. E, enquanto isso, ele também, enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto aquele que sofre das suas inseguranças, do seu abandono, do seu desafeto, disso, daquilo, ele ainda está tendo mais dificuldade de lidar com isso e manifestando uma doença mais interiorizada ainda. Então, a gente tem que ver esse curar e esse progresso da doença com olhos bem abertos para entender o que é esse homem adoecendo ou não, e a história da doença crônica que ele faz ao longo da sua vida. Perfeito. Olha, sobre esse ponto nós vamos voltar ainda no nosso programa, mas hoje nós queremos aqui, claro, a partir deste ponto fundamental, que é a pessoa, que é o ser humano, e a sua relação, inclusive, com a enfermidade, tratar também da questão da medicina, não é? E da medicina, no caso, alternativa. Antes de entrarmos na parte alternativa, o Frei Antônio Moser, enche os nossos olhos, né? A televisão, especialmente os meios de comunicação, estão aí mostrando isso. Então, nós temos percebido aí os últimos avanços da tecnologia no que toca a genética, a biogenética. Agora há pouco, essas últimas novidades que nós tivemos. O senhor percebe que esses resultados que estamos tendo a partir dessas técnicas aí, eles são de fato palpáveis? Qual é o seu parecer sobre isso? Olha, não é o meu parecer,
nós estamos comemorando o 10º aniversário da conclusão oficial do projeto Genoma Humano. Há uma discussão, concluiu no ano 2000 mesmo ou foi só uma solenidade? Outros levam até 2003. Bom, o projeto Genoma Humano, ele de fato se caracterizou por um grande avanço na linha dos conhecimentos. E depois do término oficial do projeto, que englobava inúmeras instituições e nações, esses 10 anos posteriores, eles realmente trouxeram conhecimentos que a gente nem consegue acompanhar. Todos os dias aparece qualquer coisa de novo. Não se nega, em termos de ciência, o avanço, também em termos de diagnóstico. Evidentemente, temos aparelhos cada vez mais sofisticados, só que isso traz um problema. Você diagnostica e não sabe o que fazer. Ou, por exemplo, se diagnostica que o feto está com um problema sério. Muito bem. Então, qual vai ser a solução? Né? Você já sabe por onde a maioria vai optar. Então, isso coloca problemas muito sérios. O diagnóstico prematuro e, sobretudo, sem ter o recurso para intervir. Agora, o ponto que eu quero chegar, ciência, conhecimentos avançaram muitíssimo. A aplicação prática, isso foi uma unanimidade, inclusive Collins, que comandou esse projeto Genoma Humano, toda a articulação, foi o Collins, ele também diz não. Infelizmente, a aplicação ainda não traz os resultados que nós esperamos. Sobretudo quando se trata de terapia gênica, quer dizer, dos genes mesmo. Porque é um termo, assim, às vezes um pouco genérico, não é? No sentido de não chegar até a raiz da questão, que seria o código genético, o genoma humano e assim por diante. Inclusive agora, não é? De novo, vida artificial. Mas aí o próprio Craig Venter, não é? Que é meio assim arrogante, ele diz, não, eu não sou criador. Não é? Quer dizer, no fundo partiu de algo que existia e ele trouxe um outro elemento. Então, transformou uma forma de vida, aliás, muito simples, né? Evidentemente que não se trata de uma vida mais sofisticada. Mas, de qualquer forma, então, ciência avançou muito, mas a terapia gênica, no sentido restrito, ela está indo muito devagar e, graças a Deus, porque aqui não pode ter precipitação. Qualquer erro é fatal, não só para a pessoa, mas para a posteridade. Tá certo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí, vamos continuar conversando hoje sobre esse tema tão pertinente, que são justamente as medicinas alternativas. Já já estaremos de volta.